Bom, nós vamos começar então a falar de conceitos bem básicos sobre grandezas e unidades medidas. Unidade, gente, de medida é um nome particular relacionado às medidas de uma grandeza, ou seja, são as representações das grandezas físicas. Enquanto que grandeza física é tudo aquilo que envolve medida, que pode ser medido. Ela nos faz entender, na verdade, o tamanho, ou seja, a dimensão do que está sendo medido. E para isso, sempre junto com ela, tem que vir uma unidade de medida. Essa unidade de medida são as que nós vamos citar mais abaixo. Falando de unidade de medidas, existem várias unidades de medidas. Para isso, nós fomos fazer uma padronização, chamada Sistema Internacional de Unidade, o SI. E esse sistema é o que nós utilizamos no Brasil. Então, toda vez que nós falarmos de uma unidade aqui abaixo, nós vamos lembrar qual é a unidade utilizada no Brasil como SI, tá bom? Vamos falar de comprimento. O que é comprimento? Comprimento, na verdade, é uma grandeza física que expressa a distância entre dois pontos, tá? Eu coloquei aqui do lado uma tabela e se você souber fazer essa tabela, você vai fazer uma conversão de unidade sem errar nada, tá? Então, o nosso ponto central é o metro. Para o nosso lado esquerdo, nós temos o quilômetro, hectômetro e decâmetro, tá certo? 10, 100, 1000 em relação a metros. Para o lado direito, nós temos o decímetro, centímetro e milímetro. 0,1, 0,01, 0,001, né? 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3, tá certo? A relação entre eles. Mas lembrando que toda vez que a gente fala de unidade de comprimento, no sistema internacional, essa unidade é o metro. Então, se algum exercício ele pede, transforme para a unidade do SI, você já sabe que é o metro. De metro, nós vamos falar de área. Área é uma região interna, né, delimitada pelos lados de um polígono, né? Polígono é uma figura fechada que tenha lados. Bom, a mesma tabela de cima serve para baixo, só que vamos lembrar que é área, então área é duas vezes, né? Ele vezes ele mesmo. Então tudo, olha, fica ao quadrado, tá? Nós vamos fazer uma conversão dessa mais a seguir. Bem, se no SI comprimento era metro, a área então vai ser metro quadrado, ok? Vamos lembrar algumas áreas bem conhecidas. A área de um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. A área de um círculo e circunferência, né? É o mesmo. πr ao quadrado, porque isso aqui saiu, tá? Mas é 1 ao quadrado. Retângulo, base vezes altura. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Do nosso losango, né? Então, é desinho vezes desão dividido por 2. Lembrando que desão, gente, é diagonal maior e desenho diagonal menor, tá? Trapézio é a soma da base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essas são as áreas mais conhecidas, né? Bem, falamos de comprimento, área, agora vamos falar de volume. Então, volume é a quantidade de espaço ocupada por um corpo, né? Espaço 3D. Então, se o nosso comprimento foi metro, a nossa área é metro quadrado, o nosso volume então vai ser no SI o metro cúbico, tá certo? Coloquei aqui de novo algumas figuras que a gente já sabe o volume dele, né? Então vamos lá. O volume de uma pirâmide é a área dessa base, né? Essa base aqui, ó, o fundo dela, vezes a altura dividido por 2. A área de um cilindro, a área da base vezes a altura. Só que por ser um cilindro, né, um círculo aqui, ó, a gente pode ver que essa nossa área aqui vai ser isso aqui, tá certo? Então, πr ao quadrado vezes h é o volume. A área de um cubo, desculpa, o volume de um cubo é a área da base vezes a altura. A área de um cilindro, só que esse cilindro aqui é um cilindro cone, né? Ele fecha aqui em cima. Então, a mesma história. A área da base, né? πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Ele fecha. A área de um prisma é a área da base vezes a altura. E a área da esfera, gente, eu tô falando área, mas não é área, é volume, né? E o volume da esfera é 4 sobre 3 πr ao quadrado, né? Bom, vale lembrar aqui também
que uma conversão muito utilizada de metro cúbico é transformá-la para litro. Então eu coloquei aqui como lembrete também, tá? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Unidade de tempo. Gente, no tempo, nós temos aqui uma relação de alguns tempos que a gente vai passar a utilizar no decorrer da nossa disciplina, tá? Principalmente aqui, ó, um dia igual a 24 horas, né? Uma hora tem 3.600 segundos. Essas coisas que a gente deve lembrar. E aí eu não coloquei aqui, mas vocês podem acrescentar que no SI, tá certo? Cadê? O segundo é a unidade utilizada no SI, tá? Então, representado pela letra S, tá? Então, esse aqui é os segundos. Uma outra coisa muito importante que não pode ficar despercebida, gente, parece simples, mas não é. É a hora de você representar a palavra minutos. Por favor, minutos é M-I-N, min, tá? Nunca só M, M é metros. Então, toda vez que você for representar minuto, é min. Unidade de massa, né? Bem, 1 quilograma equivale a 1000 gramas, 1 tonelada equivale a 1000 quilos. E aí também faltou colocar que no SI, tá certo? A unidade utilizada é o quilograma. E para finalizar essa primeira parte, a gente tem aqui uma tabela de múltiplos, valores grandes, e submúltiplos, valores pequenos, tá? Que a gente vai fazer uso dos prefixos. Então, são aqueles que a gente já conhece, ó. Tera, alguns, né? Não são todos aqui. Tera, 10 a 12. Quilo, que a gente utiliza bastante, né? Quilo, 10 a terceira. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6, né? Então, expoentes negativos, submúltiplos. Expoentes positivos são múltiplos, ok? E aí a gente vai para a primeira parte para converter essas unidades aqui. Bem, então o nosso primeiro exemplo pede para a gente converter as unidades. No nosso item A, nós vamos transformar então 3 quilômetros em metros, certo? Olha, regra de 3 é o mais básico de todos, porém a gente vai tentar fazer de uma outra maneira para poder dar novas ideias. Trabalhar com prefixo. Toda vez quando o valor que for transformado vem junto com o prefixo, você pode fazer a substituição do mesmo. Então, por exemplo, nosso quilo. O quilo vale 10 a terceira, certo? Então, 3 vezes 10 a terceira, repete o metro. 10 a terceira é 1000, então é 3 vezes 1000 metros. Resumindo, 3.000 metros, certo? Então, aí a gente teria resolvido o item A. Para o nosso item B, nós vamos utilizar a regra de 3, tá? Porque agora o valor que tem o prefixo não está junto e sim vai ser transformado nele. Então, regra de 3. Aí nós temos que fazer sempre aquela lembrancinha, né, da nossa memória. Tem que saber a relação entre os dois. Só para lembrar, na nossa apostila, né, nós temos lá que... Vamos lá. Relação entre metro e milímetro. 1 metro tem 1000 milímetros. 4,5 metros, então abaixo de 4,5 metros, tem x, é o que nós vamos atrás, né? Metro por metro cancela, 1 vezes x, x, 4,5 vezes 1000, e aí chegamos ao nosso resultado. 4,5 metros são 4.500 milímetros, ou milímetros, como queiram chamar, tá? Agora nós vamos trabalhar com área, né? Então, vamos só lembrar, fazer de conta que a gente não sabe a relação entre 1 metro quadrado e 1 centímetro quadrado, já que a gente vai trabalhar com alunos do ensino médio. Então, a gente começa do início, ó. Vamos fazer a relação de metro com centímetro. 1 metro possui 100 centímetros, certo? Então, só colocando isso em base 10. 10 ao quadrado,
centímetro. Só que eu não quero saber a parte linear, eu quero saber a área. Então, eu vou levar todo mundo aqui ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, metro ao quadrado, metro ao quadrado. 10 a segunda ao quadrado dá 10 a quarta. Lembra, gente? Multiplica os expoentes, né? Centímetro ao quadrado. Ou seja, 1 metro quadrado possui 10 a quarta centímetro quadrado. Agora eu vou fazer a transformação. São 500 centímetro quadrado. Então, centímetro abaixo de centímetro. 500 centímetro quadrado. X. Certo? Corta, corta. Vai ficar 10 a quarta vezes x igual a 500 vezes 1, né? Então, nem vou colocar metro quadrado. Passa dividindo. X é igual a 500 dividido por 10 a quarta metro quadrado. E aí, só para lembrar da nossa regrinha, né? O nosso expoente vai subir e muda o sinal. Aliás, a nossa base 10 vai subir e muda o sinal do expoente. Então, vai ser 500 vezes 10 a menos 4. Só para deixar a mantiça bem organizada, naquele nosso intervalo, maior que 1, menor que 10. Vou diminuir 2 casas, logo faço o contrário no expoente. Se eu diminuir 2, eu vou aumentar 2 no expoente. Então, x é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 metro quadrado, ok? Agora a gente vai fazer uma mudança de valores, né? Alternativa D aqui, vamos lá. Transformar 9 metros cúbicos em litros. Regra de 3 também, só tem que lembrar da relação, né? Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? Então, aqui 9.000 metros cúbicos vale x. Corta, corta. X vezes 1, x. 9 vezes 1.000, 9.000 litros. Seria a nossa resposta. Próxima. Vou colocar aqui atrás. Vou trabalhar então agora, ó, 700 gramas em quilogramas. Na verdade, essa parte, meninos, é mais uma revisão, né? São coisas que a gente vai precisar e tá só relembrando como faz. Então, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. O que ele está solicitando são 700 gramas, então tá aqui. Vou transformar para quilograma, certo? Então, vai ficar 1.000 vezes x igual a 700 quilogramas. Passa dividindo. Dividido por 1.000 quilogramas, né? 1, 2, 1, 2. 7 dividido por 10, 0,7. Então, 0,7 quilogramas. E a última transformação solicitada nessa primeira parte é transformar 15 minutos em horas. Tá certo? A mesma relação. Essa é bem fácil de lembrar, né? 1 hora equivale, como é a relação entre minutos e horas, a 60 minutos. Aí lembrando, né, representando o minuto, min, não só o n. E aí a gente vai transformar 15 minutos, então 15 minutos debaixo de minutos, e aqui é x, tá? 60 vezes x é igual a 15 horas. X é igual a 15 dividido por 60. Esse valor será dado em horas. E na hora que nós dividirmos, isso vai dar 0,25. Então, significa dizer que 15 minutos equivale a 0,25 horas. Tá certo? Essa é a primeira parte. Bom, então agora a gente vai falar de movimento retilíneo, tá? Nós vamos começar a definir o que seria cinemática. Cinemática é a parte da física que estuda o corpo em movimento, mas sem se preocupar
com o motivo que faz com que esse corpo se movimente. A gente sabe que o corpo está em movimento e pronto, e aceita, tá certo? Mais tarde a gente explica o porquê ele passa a se movimentar. Bom, para isso, nós vamos então falar de alguns conceitos básicos introdutórios, tá bom? O primeiro deles é o deslocamento. Só lembrando que nesse primeiro momento a gente vai chamar o deslocamento de ΔS, mas em seguida eu já vou substituir por ΔX, tá? Então, o que é o deslocamento? Deslocamento é uma variação na posição, uma variação no espaço. Então, eu tenho aqui um objeto, ele está numa posição inicial, né, S1, e ele vai sair daqui até uma posição final, S2. Como eu faço para calcular esse espaço percorrido aqui, então? Então, seria a variação do espaço. Seria o espaço final menos o espaço inicial. Não é assim que se calcula toda a variação? Tá aqui a nossa fórmula, né? Então, o deslocamento é dado por S2 menos S1, tá? Lembrando que S1 a gente tomou como referência inicial e S2 final. No sistema internacional, o espaço, como nós já falamos, será trabalhado em metros. Próximo conceito, velocidade média ou velocidade escalar média. Tá aqui a nossa velocidade média. Ela vai nos dizer o quão rapidamente o corpo está se movendo. Olha, no exemplo anterior, a gente sabe então que o corpo vai sair do espaço 1 para chegar no espaço 2. Mas isso ele vai fazer num tempo rápido ou ele vai fazer devagar? Isso vai depender então da velocidade, tá? A velocidade ela depende de dois fatores. Então, ó, para sair desse ponto e chegar aqui, dois fatores vão influenciar. Primeiro, o tamanho desse espaço. Então, o primeiro fator é o ΔS. Esse tamanho vai influenciar. E segundo, em quanto tempo isso vai ser feito? Porque, por exemplo, o espaço pode até ser o mesmo, mas tem pessoas que podem ir andando, por exemplo, ou vai correndo, e isso vai dar uma velocidade diferente. Então, vai depender do espaço percorrido e do tempo necessário para percorrer esse espaço, tá? Então, por isso, a nossa fórmula da velocidade média é espaço final menos inicial, tempo final menos tempo inicial, tá? T inicial, T final. Lembrando novamente que isso é uma variação, então a velocidade média é a variação do espaço em relação ao tempo. Bem, falamos de velocidade média, mas nós temos também a velocidade instantânea. A velocidade instantânea ela é representada só pela letra V, tá? Ela está associada a só um tempo, tá bom? O que acontece? Como ela está associada a só um tempo, a variação do espaço não existe, ela está tendendo a zero, tá certo? Então, eu tenho a velocidade, espaço dividido pelo tempo, né? A variação do espaço pelo tempo. Só que eu vou fazer com que o meu ΔT tenda a zero. Isso vai fazer com que a velocidade se aproxime do seu limite. Então, matematicamente, seria isso aqui, ó. A velocidade instantânea é o limite da variação do espaço sobre o tempo, aonde a variação do tempo está tendendo a zero. E o que vai acontecer? Isso aqui, gente, vai se reduzir a uma derivada. Então, a velocidade instantânea é a derivada do espaço em relação ao tempo, tá certo? Só lembrando que no sistema internacional, a velocidade média ou instantânea, qualquer velocidade, ela é trabalhada em metros por segundo. Porém, existe uma unidade muito usada para velocidade, que é o quilômetro por hora. Então, aqui abaixo eu coloquei uma relação entre essas duas unidades medidas, tá certo? Se está em metros por segundo e você precisa transformar para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Agora, se está em quilômetro por hora e você precisa transformar para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Embaixo eu deixei uma observação, tá? Olha, quando você calcula a velocidade, existem duas possibilidades de resultado. A velocidade pode dar um valor positivo ou a velocidade pode dar um valor negativo, tá? Valor positivo significa que a velocidade é maior que zero. Valor negativo, velocidade menor que zero, tá? Então, assim, no primeiro caso, se a velocidade for maior que zero, significa dizer que o espaço está aumentando com o tempo. Por quê? Vamos tomar de novo um referencial aqui, ó. Vamos sair do ponto zero
E aí eu vou chegar aqui no ponto 100. Se eu estou saindo daqui para cá, o meu espaço final vai ficar para cá e meu espaço inicial para cá. Qualquer valor que eu tome vai ser maior do que aqui. Então, final menos inicial vai ser sempre um valor positivo. O tempo, ele sempre é positivo, né? Então, não vai depender dele, só depende do espaço. Nesse caso aqui, então, olha, a velocidade sempre vai dar um valor positivo, porque o espaço está aumentando com o tempo. Nós damos o nome disso de movimento progressivo, certo? Bem, calculei, mas a velocidade deu negativa. Significa dizer o seguinte, a mesma história, de 0 a 100. Que eu estou pegando meu referencial contrário. Então, ó, eu estou saindo daqui, em algum lugar que eu tenho espaço inicial 1, e vou chegar no espaço inicial 2. Qualquer valor que eu tome para esse lado, o nosso final sempre vai ser menor que o inicial. E isso vai resultar numa velocidade negativa. Isso significa dizer que o espaço... Tá errado bem aqui, duas coisas, tá? O espaço diminui com o tempo e o nome desse movimento é movimento retrógrado, tá certo? Corrijam aí, por favor. Tem uma outra coisa que a gente vai corrigir depois, tá? Então, o espaço ele vai diminuir e o movimento é chamado de retrógrado. Isso quando a velocidade é negativa. Em relação à aceleração, a aceleração ela é o quê? É uma taxa temporal da variação da velocidade. Ou seja, a velocidade vai passar a variar. Essa velocidade vai mudar dentro do problema, tá certo? Então, a nossa aceleração, ela vai ser isso aqui, ó. Velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial, tá? Lembrando que sempre o tempo, esse resultado embaixo dá um valor positivo. Embaixo não. Embaixo vai depender, né? Se o movimento é retrógrado ou progressivo. Ou, em resumo, né, ΔV sobre ΔT. Gente, a nossa unidade de... Está lá do outro lado, mas eu já vou falar aqui. A nossa unidade no Sistema Internacional de Aceleração, ela é metros por segundo ao quadrado, né? Por quê? Olha, porque a velocidade aqui não é dada em metros por segundo e o tempo aqui é segundos. Então, metros por segundo resulta em metros por segundo ao quadrado, né? Repete por primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, tá? Na verdade, está nos dizendo o quanto a velocidade está variando a cada segundo, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, de 0 a 1, então 2 metros. Aí aqui já vai aumentar, de 1 para 2, já vai ser 4. Então, a cada segundo vai aumentar 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, a mesma coisa vai acontecer com a palavra instantânea da aceleração, né? O que a gente já tinha dito antes. O que é aceleração instantânea? É a aceleração para um instante. Então, nós vamos fazer com que a variação do tempo tenda a zero. Nós vamos chegar no limite desse valor. Então, a aceleração é o limite da variação da velocidade em relação ao tempo, aonde o tempo tende a zero. Resumindo, a nossa aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação à derivada do tempo, né? Em relação ao tempo. Isso aqui, o delta, é a derivada da velocidade, porque saiu uma falha bem aqui. Então, como a gente já havia dito, qualquer que seja a nossa aceleração, ela vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. E aí, finalizando essa parte, nós vamos falar de alguns conceitos básicos também, tá certo? Referencial. Gente, a gente costuma falar que na física, tudo começa a partir dessa palavra, referencial. Tudo depende de um referencial. Um corpo ele está em movimento ou ele está parado? Vai depender do referencial. Referencial de um corpo de um corpo ou ponto, ou é um ponto que adotamos como referência para analisar o fenômeno. Resumindo isso, vai depender do ponto de vista do observador. Então, por exemplo, você tem aqui, né? Meus desenhos são lindos. Uma pessoa dentro do ônibus. Essa pessoa e esse ônibus, ele está se movendo, tá? Ele está com uma certa velocidade, ele está caminhando. Esse ônibus, ele está se movendo, a pessoa está dentro dele e a pergunta é: essa pessoa aqui, ela está em movimento ou ela está em repouso? Para você responder isso, você precisa saber quem foi tomado como referencial. Se foi uma pessoa que está do lado de fora do ônibus, então essa pessoa, olha, ela vai estar se movendo. Se tem deslocamento,
o corpo está em movimento. Mas se você toma como referencial uma outra pessoa dentro do ônibus, uma em relação ao outro não tem deslocamento, então para ela está em repouso. Então vamos lembrar de novo, para você afirmar que um corpo está em movimento ou em repouso, você precisa saber quem está sendo tomado como referencial. Tudo depende de um referencial, tá? Trajetória. A trajetória é o caminho percorrido durante o deslocamento. Então, assim, nós vimos lá o que era um deslocamento. Eu saio de uma posição 1, vou chegar numa posição 2. Só que para sair daqui e chegar aqui, eu posso fazer vários caminhos. Eu coloquei aqui 3 possibilidades, né? Uma reta, eu posso fazer uma curva, ou eu posso fazer uma trajetória qualquer, diferente dessas duas. Então, essa trajetória, gente, é o caminho percorrido. E no problema, essa trajetória ela vai ter que ser descrita. Ele vai ter que afirmar para você como está acontecendo esse deslocamento, tá certo? Tem que ser observado. Bem, e aí, ó, nós vamos falar de ponto material. E aí, de novo aqui o erro, eu falei que tinha um outro erro, né? É corpo extenso, tá? Ponto material, gente, é um corpo cujas dimensões não influenciam no sistema. Então, ele pode estar lá, mas ele não vai fazer diferença nenhuma. Corpo extenso, como já diz a palavra, é o corpo cujas dimensões não pode ser desprezada. Então, nesse caso aqui, você não pode desprezar o tamanho do corpo. Vamos falar de um exemplo. Vamos botar aqui seu carro, né? Bem, seu carro, ele é um ponto material, um corpo extenso. Igualzinho que nós falamos lá de movimento e repouso, né? Vai depender do referencial. Por exemplo, se ele estiver na sua garagem, certo? Na sua garagem, ele é um corpo extenso, porque faz diferença ele tá lá guardadinho, né? Então, a sua garagem não é tão grande que possa desprezar o tamanho dele. Mas se você tomar ele numa estrada, imagine o tamanho da estrada em relação ao tamanho do seu carro. Aí ele passa a ser um ponto material, tá certo? Então, também vai depender de um referencial. Ele diz aqui, observação, o mesmo corpo ele pode ser ponto material ou corpo extenso, dependendo do referencial. Foi o que nós fizemos aqui, né? O mesmo corpo como exemplo. E aí, meninos, para finalizar, nós vamos resolver esses exemplos que estão a seguir, tá? Bom, então vamos para o exemplo 1 da parte de cinemática, certo? Diz assim, no instante t igual a 1 a 2 segundos, um automóvel passa pelo ponto A de uma estrada retilínea e no instante t igual a 2,7 segundos passa pelo ponto B. Calcular a velocidade escalar média do automóvel nesse trecho, certo? Então aqui estão os pontos A e B. Bom, vou fazer como a gente resolve lá no ensino médio, né? Tirando os dados para não ter problema nenhum. Então, ó, o nosso tempo 1 é de 2 segundos, certo? E o nosso tempo 2 é de 7 segundos. Calcular a velocidade média nesse intervalo de tempo, ok? Então, só para olhar para cá, ó, ele dizendo que está saindo de A para B. Então, o nosso espaço 1, x1, é o primeiro, 100 metros, e o espaço 2, 300 metros, tá? Tempo e segundo, já tá ok a nossa unidade, é só aplicação de fórmula. Velocidade média é x2 menos x1, t2 menos t1. Velocidade média é igual a 300 menos 100 dividido por 7 menos 2. Velocidade média vai ser 200 dividido por 5. Então, nós vamos ter como resultado que a nossa velocidade média para todo esse trecho é de 40 metros por segundo, tá? Vamos então para o exemplo 2. No exemplo 2, ele diz assim, o ônibus percorre uma distância de 180 km em 2 horas e 30 minutos. Calcular a velocidade média em metros por segundo durante todo o percurso, ok? Então, só para lembrar, ele quer a velocidade média, mas ele quer essa velocidade média em metros por segundo.
Então, o espaço, a distância que ele percorre, você pode considerar isso aqui como final e o x1 como zero. Ou então, como já é percorrida a distância, eu posso chamar isso de ΔX, tá? É igual a 180 quilômetros. E o tempo que ele gastou, então vou chamar de ΔT, foram 2 horas e 30 minutos. Como no problema é solicitada a resposta em metros por segundo, eu vou transformar essa unidade logo agora, tá? Aqui, daquela maneira, como o primeiro exemplo que nós resolvemos, né? Vou usar a questão do prefixo. Então, isso aqui é 180 vezes 10 à terceira metros. Ou seja, isso aqui é 1000, né? 1000 vezes 180, 180 mil metros. E o tempo agora, né? Eu vou transformar. Só que uma parte está em horas, outra está em minutos e a gente vai transformar tudo para segundos. Então, vamos lá. 2 horas. Então, hora em relação a segundos, vezes, né? 3.600 segundos, né? Porque uma hora tem 3.600. Só que eu quero essa parte em minuto também. Então, mais 30. E 1 minuto tem 60 segundos. Pronto, eu vou achar todo o valor já em segundos. 3.600 vezes 2, 7.200. Isso está em segundos. Mais 30 vezes 60, isso dá 1.800 segundos. Somando os dois valores, o tempo total em segundos é de 9.000. Pronto, agora eu vou achar a minha velocidade média. Ela é simplesmente a divisão do espaço percorrido pelo tempo utilizado. Tá aqui, né? Então, vamos ver quanto é que isso vai dar. Velocidade média é igual a 180.000 dividido por 9.000. Certo? 180 dividido por 9, a nossa velocidade média é de 20 metros por segundo, tá? Esse é o nosso exemplo 2. Vamos para o nosso exemplo de número 3, certo? Vou colocar numa folhinha, que talvez fique muito extenso. Um carro percorre um trecho de 30 km de uma estrada horizontal retilínea, mantendo a velocidade constante de 60. A seguir, percorre 60 em linha reta, mantendo a velocidade constante de 40. Então, vou tentar fazer um esquema aqui, ok? Vamos lá. Na primeira parte, ele percorreu 30 metros. Ou, desculpa, 30 quilômetros, né? Então, tá aqui. Vamos supor que aqui tenha 30 quilômetros. Com uma velocidade de 60. Então, isso a 60 km por hora. A seguir, ele percorre 60, então seria o dobro dessa distância. Então, aqui tem 60 km. Só que agora com uma velocidade de 40 km por hora. O que ele quer no problema? Qual a velocidade escalar média em km por hora? Então, a gente não vai precisar mexer nas unidades para todo o percurso. Ele quer saber, então, deixa eu colocar de uma outra cor. Para todo esse percurso feito aqui, qual seria a velocidade média? Tá certo? Bom, então assim, se eu quero achar para todo o percurso, a minha velocidade média seria o quê? Somar os dois espaços, para ter o espaço total, e somar os dois tempos que foram gastos em cada um desse intervalo. O problema está justamente aí, nós não temos esse tempo. Então, é por isso que nós vamos fazer primeiramente esse cálculo, tá? Porque assim, eu sei que isso daqui é o espaço percorrido no primeiro momento e essa foi a velocidade utilizada, tá certo? Então, eu vou chamar de ΔX1 e velocidade média 1, tá? No segundo momento, esse foi o espaço utilizado com essa velocidade. Então, eu vou chamar de ΔX2 para essa velocidade média 2. Eu preciso encontrar qual foi o tempo gasto aqui, certo? E qual foi o tempo gasto aqui, para saber o tempo total, tá bom? Então, eu vou chamar como se fosse trecho 1, trecho 2, tá? Então, vamos lá. Trecho 1, vou calcular.
Bem, para esse trecho 1, é a fórmula da velocidade média mesmo. A velocidade média é espaço em relação ao tempo. Só que como eu chamei de trecho 1, eu vou chamar de velocidade média 1, espaço 1 e calcular o tempo 1. Como nós queremos o tempo, deixa eu trazer para cá. Esse tempo está dividindo, passa para cá multiplicando. A velocidade vai ficar multiplicando, passa para cá dividindo. Então, eu vou simplesmente trocar eles de lugares. Para achar o tempo, é o espaço dividido pela velocidade média, tá? Então, vamos calcular esse nosso primeiro delta T1. Então, esse primeiro tempo, o espaço percorrido foi 30 e a velocidade foi 60, né? Por 3 dá 1, por 3 dá 2, isso dá meio. Então, delta T1 é 0,5 horas, tá? Achei o primeiro tempo para o trecho 1. Eu vou fazer a mesma coisa agora, só que para o trecho 2. Deixa eu colocar aqui. Trecho 2. Então, a mesma historinha, ó. A fórmula é a fórmula da velocidade média, espaço em relação ao tempo. Só que agora eu vou colocar o índice 2, porque eu tô na segunda etapa. Tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo, troca os dois de valores. Para achar o tempo, basta dividir o espaço pela velocidade média. Para esse segundo caso, o espaço agora é de 60 e a velocidade é de 40. 6 dividido por 4 dá 1,5. Então, 1,5 horas. Certo? Bom, meninos, eu calculei para o primeiro trecho, para o segundo trecho, mas na verdade o que o exercício quer é para o trecho total. Então, vamos fazer agora para o nosso trecho total percorrido, tá? Então, para o trecho total, velocidade média vai ser igual. Como é que eu faço para achar para isso tudo? Eu vou ter que somar o espaço percorrido total. Então, eu vou somar delta x1 mais delta x2. Daí eu acho o espaço total. E vou ter que somar o tempo gasto no primeiro trecho e o tempo gasto no segundo trecho. Daí eu vou ter o tempo total, ok? Isso vai ser igual. Primeiro espaço, 30. Segundo espaço, 60. Dividido. Primeiro tempo, 0,5. Segundo tempo, 1,5. Velocidade média é igual a 90 dividido por 2. Opa, 90, botei essa 9. Então, isso significa dizer que a nossa velocidade média nesse problema é de 45 km por hora. Tá certo? Feito. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo de número 4. Deixa eu só ver se tá certinho aqui. De novo, eu vou responder numa folha, porque eu fico com medo de não dar o espaço. Aí eu aproveito o dele mesmo, tá? Diz assim: o motorista pretende percorrer uma distância de 106 metros em 2,5 horas, com velocidade escalar constante. Por dificuldades no tráfego, ele deve percorrer 25 km à razão de 50 km por hora e 20 km à razão de 80 km por hora. Qual deve ser a velocidade média que ele deve imprimir ao veículo no trecho restante para chegar no tempo previsto? Então, a ideia desse problema é o seguinte. Olha, todo o espaço que ele deve percorrer é de 206 quilômetros. Então, 206 quilômetros é o espaço a ser percorrido. E isso tudo deve ser feito em um tempo total de 2,5 horas, tá? Mas o que aconteceu durante a viagem? Por algum problema, não sei, ele não identifica qual, ele diz que ele percorreu um primeiro trecho de 25 quilômetros. Então, eu vou colocar aqui, ó. 25 quilômetros que ele fez, então, vou chamar de delta x1, 25 quilômetros. Ele percorreu com... com uma velocidade de 50 km por hora. Então, uma velocidade 1 de 50 km por hora. Depois, ele percorreu mais 20 km. Então, vamos para cá. Então, vou chamar de delta x2. Ele percorreu uma distância de 20 km, só que agora com uma velocidade 2 de
80 km por hora, certo? O que que o problema está pedindo? Qual deve ser a velocidade escala média que ele deve imprimir no trecho restante? Então, nós vamos atrás, ó, da velocidade nesse local aqui, nessa parte. É essa velocidade média que ele quer. Ele quer saber qual a velocidade que ele deve manter para ainda chegar nessa mesma quantidade de tempo. Ele só quer gastar isso, tá? A ideia é muito parecida com a anterior. Eu preciso novamente saber quanto de tempo ainda me resta. Então, eu preciso saber o tempo na primeira etapa, o tempo na segunda etapa, para saber o quanto falta para completar 2,5 horas, tá bom? Então, resolvendo da mesma maneira, ó. Vamos lá. Trecho 1. Velocidade média 1 é igual a espaço 1 dividido por velocidade, dividido por delta. Como é que agora eu vou aproveitar aqui e fazer o delta? Delta T1. Então, passa para cá, os dois trocam de lugar, né? Delta T1 é espaço sobre velocidade. Vamos colocar o valor? Bem, na primeira parte, o espaço foi de 220 km, então tá aqui o 20, e a velocidade foi de 80, tá certo? Mentira, na primeira parte, eu confundi aqui, tá, menino? Desculpa. Na primeira parte, o espaço foi de 25 e a velocidade foi de 50, né? Então, por 25 dá 1, por 25 dá 2, isso dá meio. Então, isso aqui, o nosso delta T1 é 0,5 horas. Achamos o tempo gasto na primeira parte, tá? Vamos agora para o trecho 2. Fórmula vai ser a mesma, só que agora a gente vai mudar o índice para 2. Então, o tempo 2 vai ser dado pelo espaço 2 dividido pela velocidade média 2. Delta T2 é igual. Agora sim, ó, o espaço percorrido é 20 e a velocidade 80. Tá certo? Dá 1 sobre 4, dá 1 quarto. Então, delta T2 é igual a 0,25 horas. Pronto, nós achamos então o tempo gasto na primeira etapa e na segunda etapa. O que que nós vamos fazer agora? Como é um terceiro trecho, eu vou calcular o seguinte. Eu vou calcular que a velocidade média é igual o espaço que falta dividido pelo tempo que resta, tá certo? Bom, então a gente vai fazer primeiro para o espaço. Olha, eu andei, quem é nosso delta X, né? Nós andamos aqui 25 quilômetros mais 20, ou seja, 45 quilômetros. O total era 206. Então, 206 menos 45 vai ser o que a gente vai precisar ainda caminhar, ou seja, 161 quilômetros. Então, a velocidade média vai ser 161, que é esse espaço aqui, ó, que ainda falta, tá? Ele queria gastar 2,5 horas, então a gente já gastou isso aqui. O que que nós já gastamos de tempo? Tá aqui, esses dois. Nós gastamos 0,5 horas, né? Achar o tempo agora. Mais 0,25, ou seja, 0,75 horas. E ele queria gastar 2,5. Então, do total, 2,5 menos 0,75, está faltando ainda 1,75 horas. Então, quanto tempo ainda há para ser usado? 1,75. Pronto. Agora, basta dividir 161 por 1,75. E nós vamos achar que a nossa velocidade média necessária para chegar nesse intervalo de tempo ainda vai ser de 92 km por hora. Tá certo? Vamos para os dois últimos exemplos. Exemplo de número 5. A velocidade de um corpo varia de 5 para 20, ou seja, essa aqui é a nossa velocidade 1 e essa é a nossa velocidade média 2.
em 3 segundos. Então, esse é o tempo gasto, 3 segundos. Achar a sua aceleração escalar média. Então, olha, a aceleração média é igual a V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. A aceleração média é igual, velocidade 2 é 20 menos 5 dividido por, ele já deu isso aqui, né? Ele já deu ΔT, que é 3. 15 dividido por 3, nós vamos achar que a nossa aceleração média é de 5 metros por segundo ao quadrado. E por fim, o nosso último exemplo também relacionado à aceleração, tá certo? Então, a aceleração de automóvel que parte do repouso, então é a nossa primeira velocidade, ele está saindo do repouso, a velocidade 1 é igual a 0, está em repouso. E atinge a velocidade, então esse aqui é o nosso V2, de 108 km por hora, em 10 segundos. Então, de novo, ele deu o ΔT. Ele pede de novo para a gente achar qual é a aceleração média, escala média, né? Bom, meninos, o que está faltando fazer, na verdade, é só trabalhar essa unidade. Transformar 108 km por hora para metros por segundo. Então, para quem não lembra, basta dividir por 3,6, tá certo? Isso nos dá, então, que a velocidade 2, que era 108 km por hora, fica igual a 30 metros por segundo. Colocando agora na nossa fórmula, a nossa fórmula, então, é V2 menos V1, T2 menos T1, aceleração média, V2, 30, né? Menos 0, e ele deu um intervalo de tempo que é 10. 30 dividido por 10, 3 dividido por 1, a nossa aceleração média é de 3 metros por segundo ao quadrado. E assim a gente finaliza essa primeira parte. Só lembrando que o modo matemático é seu. Se você tem uma maneira mais fácil, que você entenda melhor, não tem problema nenhum. A intenção, na verdade, aqui é tornar o cálculo bem mais visível para um aluno do ensino médio, para que ele possa entender tudo que está sendo feito matematicamente, tá certo?